E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai desbravar um texto bem denso, mas absolutamente fascinante. Os Sentidos do Trabalho, do sociólogo Ricardo Antunes. Olha, essa é uma obra que tenta investigar o que, afinal de contas, está acontecendo com a forma como a humanidade produz, sobrevive e se relaciona com o próprio esforço diário. E sem tomar partidos, tá? A nossa ideia aqui é desconstruir os argumentos do autor, pegar esses conceitos complexos e traduzir tudo numa linguagem super clara. A gente quer entender exatamente a visão sociológica dele sobre o nosso sistema de produção atual e por que, no fim das contas, essas teorias importam tanto. Tudo pronto por aí? Então, vamos lá. 1 bilhão. Pensa bem nesse número. O texto traz esse dado chocante da Organização Internacional do Trabalho logo de cara, lá de 1999. Naquele momento, no auge da globalização, do boom tecnológico, cerca de 1 bilhão de pessoas estavam desempregadas ou em condições de trabalho precarizadas no mundo todo. Isso era literalmente 1/3 de toda a força de trabalho global da época. É muita gente. O livro usa esse número monumental como a base do argumento central, que é aquela promessa de que a modernidade e a tecnologia iam trazer conforto e tempo livre para todo mundo. Bom, ela simplesmente não se concretizou. E esse é o ponto de partida perfeito para a nossa exploração de hoje. E para organizar nossa jornada por essas ideias, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai começar entendendo o paradoxo do trabalho atual, depois vamos mergulhar na lógica do capital, entender o fim da era fordista, passar pela resposta com o toyotismo, discutir a destruição descartável e, para fechar, falar sobre a centralidade do trabalho. Bom, vamos direto para a seção 1, o paradoxo do trabalho atual. O que significa esse paradoxo? A gente precisa olhar para a contradição central que o autor levanta. Pensa comigo, nós vivemos numa era de inovações que parecem coisa de ficção científica, né? Máquinas ultra rápidas, inteligência artificial, automação por todo lado. Pela lógica, isso deveria significar que os humanos precisariam trabalhar bem menos. Mas a análise argumenta que ocorre exatamente o oposto. Enquanto a força de trabalho cresce pelo mundo, os empregos estão perdendo cada vez mais direitos e estabilidade. O autor detalha o que ele chama de desemprego estrutural. Ou seja, a máquina avança, mas em vez de liberar a gente para o lazer, ela acaba empurrando uma galera enorme para a informalidade, para bicos intermitentes ou até para o desespero mesmo. A riqueza cresce, mas a segurança despinca. O que nos leva à seção 2, a lógica do capital. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui, porque para entender como chegamos a essa precarização toda, o livro nos convida a dar um passinho para trás e olhar a teoria. O Antunes usa muitos conceitos do filósofo Stavan Messeros sobre as mediações. Simplificando de um jeito bem prático, o texto divide a nossa relação com o mundo em duas ordens. Na primeira ordem é a relação básica, natural. Imagina um ser humano plantando milho para comer. A relação é super direta: trabalho, natureza e necessidade humana. Mas aí entram as mediações de segunda ordem, que é a base do capitalismo. Aqui, uma megacorporação planta soja, mas não porque tem gente com fome. Ela planta para vender no mercado financeiro global e gerar lucro para os acionistas. Se o preço cair muito, a soja é descartada, mesmo com pessoas passando fome. O foco não é mais a necessidade humana, e sim a expansão pura e simples do capital. Então, o ponto crucial da obra é exatamente essa subordinação histórica. Num sistema focado em necessidades reais, o que importa é o valor de uso. Para que serve o produto, quanto tempo ele dura, como ele ajuda na vida. Mas o texto diz que o grande segredo da expansão infinita do nosso sistema atual foi focar totalmente no valor de troca. Nessa visão teórica, a utilidade vira refém do lucro. Não importa se um produto é durável, aliás, se ele durar muito é péssimo para os negócios, o que importa de verdade é que ele possa ser vendido várias e várias vezes. E isso nos puxa para a seção 3, o fim da era fordícia. Trazendo toda essa teoria para o chão de fábrica do século XX, obras clássicas como A Indústria de Detroit, do Diego Rivera, ilustram isso brilhantemente. Dá para ver como a busca por esse valor de troca moldou o trabalho que definiu gerações, a linha de montagem taylorista e fordista. Pensa no taylorismo como a ciência de tentar transformar humanos em robôs. Os gerentes ficavam lá com cronômetros, medindo cada segundo, separando brutalmente o cérebro das mãos. Alguém no escritório pensava e o operário ali na base só executava um movimento repetitivo o dia inteiro. É uma fisicalidade imensa, uma rigidez tremenda imposta às pessoas. Segundo a análise, o trabalhador virava essencialmente um apêndice da máquina.
Mas é claro que esse modelo gigantesco não ia durar para sempre, né? A linha do tempo da obra mostra que, depois de uma expansão imensa impulsionada pela reconstrução no pós-Segunda Guerra, a gente chegou num ponto de ruptura global nas décadas de 60 e 70. O mercado consumidor saturou, os choques do petróleo abalaram a economia e as taxas de lucro despencaram. E foi exatamente isso que pavimentou o caminho por uma organização agressiva, marcada pelas políticas neoliberais e por uma reestruturação super profunda da produção nos anos 80 e 90. O texto faz questão de enfatizar que o colapso dos anos 70 não foi só uma crise econômica ditada pelo mercado, foi uma crise estrutural, fortemente impulsionada pelo que a obra chama de operário massa. Aquele trabalhador da linha de montagem começou a se rebelar contra o despotismo fabril. A exaustão mental e física de apertar o mesmo parafuso 1000 vezes por dia gerou boicotes, greves e paralisações enormes. Essa recusa desse trabalho repetitivo, somada à queda nas margens financeiras, tornou o velho acordo entre capital e trabalho simplesmente insustentável. E é aí que entra a seção 4, a resposta, com o toyotismo. Diante desse colapso, o sistema precisava de uma roupa nova para recuperar as margens. E a sacada gerencial, detalhada pela sociologia, foi engenhosa. Vamos entender essa transição. No passo 1, que é o Fordismo clássico, o sistema extraía só o esforço muscular. Ele ativamente suprimia a inteligência do operário. Mas as revoltas dos anos 70 mostraram que as pessoas pensavam e sabiam se organizar. Então, no passo 2, entra o toyotismo e a chamada acumulação flexível. A grande ironia desse modelo é que ele passa a extrair ativamente a inteligência, a criatividade e a capacidade de resolver problemas do funcionário. O sistema percebeu que dava para lucrar muito mais com a mente das pessoas do que só com as mãos, englobando a nossa própria subjetividade no processo de lucro. Na prática, isso cria os ambientes de trabalho que a gente conhece tão bem hoje. As empresas adotam o famoso downsizing, aquela produção enxuta, cortando tudo que acham que é excesso. O profissional agora precisa ser polivalente e proativo. Só que na visão crítica do texto, ser adaptável muitas vezes significa fazer o trabalho de 3 pessoas, sob ameaça constante de demissão. A análise argumenta que essa extração intelectual brutal acontece em paralelo ao desmantelamento das redes de proteção social criadas no século XX. O resultado? Uma força de trabalho super adaptável aos trancos do mercado, mas estruturalmente muito mais vulnerável e vivendo sempre sob pressão emocional. Avançando para a seção 5, a destruição descartável. Entender toda essa reorganização implacável leva a gente direto para as consequências materiais dessa velocidade absurda. A obra traz um conceito muito importante: a taxa de utilização decrescente do valor de uso. Lembra daquela diferença entre valor de uso e valor de troca? Pois é, quando o foco é só o valor de troca, a gente tem a obsolescência programada. Para o autor, o mercado exige que tudo gire mais rápido para gerar lucro sempre, criando um ciclo altamente destrutivo, onde a vida útil e a utilidade real das coisas são encurtadas de propósito. O que é realmente interessante e palpável é o exemplo que o livro traz, a indústria de cosméticos. A análise sugere que, num crime de beleza, 90% dos recursos podem estar na publicidade agressiva e naquelas embalagens super luxuosas de plástico e vidro que, no fim das contas, vão direto para o lixo. Só 10% seria a química do produto que realmente faz algo útil pela pele. Para a lógica de mercado analisada na obra, isso é o topo da eficiência, porque atrai e vende demais. Mas, se a gente olhar pelo lado humano e ambiental, fica claro um abismo enorme entre o que é útil de verdade e o que é puro desperdício de energia. E o autor conecta esses pontos para mostrar que os impactos dessa lógica são gerais. A gente vê isso na obsolescência daqueles smartphones ou computadores que são feitos para durar só uns poucos anos. E isso gera uma degradação ecológica gigantesca, o que os sociólogos chamam de fratura metabólica com a natureza. O texto constrói uma narrativa onde a macrodestruição do planeta é um reflexo direto da microdestruição da estabilidade do trabalhador. A natureza é tratada como um recurso descartável, e as pessoas também, criando uma marginalização sem precedentes. Muita gente perde a utilidade para esse sistema flexível e acaba sendo descartada, igualzinho aquelas embalagens supérfluas. E chegamos à seção 6, a centralidade do trabalho. Isso nos leva à tese principal que amarra o livro todo. Lá nos anos 90, com a internet bombando e a automação acelerando, muita gente começou a prever alegremente o fim do trabalho. Acharam que os robôs iam assumir tudo, mas a obra do Antunes rebate isso com força. A tese é claríssima: o trabalho humano não está acabando de jeito nenhum. Pelo contrário, ele está se expandindo pelo mundo,
assumindo formatos híbridos, misturando serviços digitais supermodernos com uma logística física exaustiva. A grande diferença é que a precarização virou a nova regra. A extração do esforço e do tempo humano continua sendo o motor absoluto e invisível por trás de cada aplicativo de ponta que a gente usa. Caminhando para a nossa conclusão, a análise sociológica, que parte do referencial marxista do autor, relata a natureza profundamente conflituosa e dupla dessa atividade. Por um lado, o ato de trabalhar, de transformar o mundo, historicamente é visto como algo vital, algo emancipador, que cria a nossa própria identidade humana. Mas, por outro lado, a forma bem específica como esse trabalho está estruturado hoje, sob essa lógica imperativa do lucro, transforma ele em algo alienante, algo que esgota, que precariza e não raramente destrói quem está ali realizando a tarefa. E assim a gente chega ao nosso questionamento final. O autor deixa uma reflexão profunda que costura toda essa teoria com a vida prática diária de todo mundo. Pensa só, é possível ter um tempo livre verdadeiramente feliz e realizador se a esmagadora maioria das nossas horas ativas é gasta num esforço fragmentado, exaustivo e alienado? A obra defende que não. Uma existência plena exigiria demolir de vez as barreiras entre o tempo dedicado à produção e o tempo dedicado à vida livre. É uma reflexão muito forte sobre o significado fundamental daquilo que a gente constrói todo dia com o nosso próprio suor. Fica a provocação para que a gente continue observando e questionando as engrenagens ao nosso redor. Um grande abraço e até a próxima análise.